Olá, gente. Então, você já teve vergonha da sua casa própria? Vergonha do seu apartamento? Pois é, eu já tive vergonha do meu AP. E eu vou te explicar por quê. Às vezes, comprar a casa própria é um sonho, né? Conseguir ter a nossa casa, o nosso apartamento é um sonho, né? Mas nem sempre. Pelo menos no meu caso. Eu acho que no meu caso, conseguir a casa própria, né, o meu apartamento próprio, não foi muito um sonho na ocasião, não foi tanto um sonho, foi uma meta foi uma meta a ser atingida, né? Calma que eu vou explicar por quê. O que acontece? Eu vim de uma família, não que eu não tenha o sonho de ter uma casa própria, gente, eu ainda desejo isso sim. Hoje eu tô morando de aluguel novamente, né, já morei outras vezes, depois tive meu apartamento e voltei de aluguel. Não que eu não tenha vontade de voltar a ter minha casa própria, eu tenho sim. Só que na ocasião, talvez naquele momento não era um sonho ter a casa, não era um sonho ter um apartamento. Eu queria mesmo, passear, conhecer lugares, viajar, usufruir, né, do dinheiro que eu ganhava, do meu trabalho. Só que eu vim de uma família que preza muito pela casa própria, né, que preza muito, né. Então minha família, meus tios, minha mãe teve a sua casa, tem a sua casa própria, então assim, eles prezam muito. Então morar de aluguel, sabe, eu cresci com ouvindo isso, né, que não é bom, que é ruim, assim, não vamos entrar no mérito de ser bom ou ser ruim. Então, assim, é lógico, né? Nada melhor do que você ter a sua casa. Só que eu, quando eu comprei meu apartamento, eu não estava preparada para isso. E eu só descobri depois, né? Como eu falei, eu queria sair, queria passear. Então, assim, eu acho que é o fato de ter que cumprir esse objetivo, essa meta, talvez eu possa. A questão, na ocasião, a questão de comprar uma casa própria pode ter sido mais para. Como se fosse um. É como se eu precisasse tirar essa parte da minha vida do caminho para poder fazer o que eu realmente queria fazer. Entendeu? Que era passear, sair, curtir. Então, assim, eu precisava tirar isso do caminho para que a minha família não ficasse falando, você vai morar de aluguel, mas para que eu não me sentisse mal. Então, acho que eu acabei me envolvendo dessa forma, né? Então, acho que é por isso que eu não estava tão preparada assim, na ocasião, para ter a casa própria, né? Acho que nem eu, nem o meu marido. Mas tudo bem, né? Eu falei, vou comprar meu apartamento. Então, terminei de fazer a faculdade, a gente começou a ver o apartamento, compramos o apartamento na planta, porque o apartamento na planta, pra gente, eu não tinha o costume, a gente não tinha o costume de juntar dinheiro, então não tinha para dar, né, a entrada, então o apartamento na planta era a melhor solução por conta disso, né, de dar a entrada parcelado. Então a gente comprou o apartamento. E aí, gente, qual que era a minha ideia inicial? Era me mudar para o apartamento com tudo novo. Eu não queria levar nada das coisas que eu tinha. A ideia era levar tudo novo. Eu queria tudo novinho. Então, tanto que meses antes do apartamento ser entregue, pegar as chaves, eu comprei os móveis planejados. Comprei os móveis planejados e as bancadas do apartamento, né? Já comprei tudo. Só que, pro meu azar, né, a construtora não atrasou meses, né, que o prazo é 6 meses. A construtora não atrasou meses. Ela atrasou mais de um ano. Ela atrasou 1 ano e meio quase. E ainda teve a minha burocracia, né, a burocracia com o banco, né, de financiamento. Eu ainda levei mais 9 meses para conseguir todo o processo de financiamento, finalizar e conseguir a aprovação. De quando a construtora liberou o apartamento, né, entregou o apartamento. A partir daquele momento, até eu conseguir a liberação do financiamento, a aprovação e tudo, foram 9 meses. Então, né, de quando eu comprei os móveis planejados até eu conseguir estar com a chave nas mãos, foi mais de 2 anos. E nisso eu praticamente quitei todos os móveis planejados. Quitei tudo, né? Então, gente, até aí tudo bem. Até aí tá indo tudo bem, né? Quando eu peguei as chaves do meu AP, gente, foi uma emoção que, sabe, não cabe no peito. Né? Eu fui com a minha filha, a gente foi lá, sabe, você vê a sua casa ali construída,
pronta. Gente, é emocionante, né? A gente olhou ali cada cômodo, a gente olhou lá, tiramos foto, foi maravilhoso. Foi um dia assim que ficou marcado para mim, né? Ali eu não sei se era meta alcançada, o sonho, não, porque ali foi maravilhoso, foi muito bom. E aí, gente, até aí tava tudo bem, né? Peguei a chave, a gente pegou as, peguei as chaves e aí comecei o processo. Porque o que que acontece? Quando eu peguei as chaves, a minha ideia inicial, como eu falei, era ter tudo novinho, tudo novinho. Então, eu calculei que em 3 meses eu teria maio, junho, julho, agosto. Em 3 meses e meio eu queria ter a casa pronta, eu queria estar com a reforma do apartamento todo pronto e móveis entregue. Eu calculei que isso aconteceria em 3 meses, né? E de primeiro momento parecia que estava tudo dando certo, né? Então, assim, uma das primeiras coisas, né, que eu fiz depois que eu peguei as chaves foi falar com o rapaz da loja, que eles foram lá fazer a medição, né, dos móveis. Depois que foram lá fazer a medição, tudo certinho, e aí uma das primeiras coisas que eu fiz foi colocar rede de proteção, porque como o meu filho era pequeno, então eu coloquei rede de proteção, já coloquei as redes de proteção. E outra coisa também, no meu apartamento, a lavanderia não veio janela, veio só a porta da lavanderia, que dividia a lavanderia da cozinha, mas janela não veio. E aí eu coloquei a janela na lavanderia e coloquei também o vidro na sacada. Então foi uma das primeiras coisas que eu fiz. Até porque, como a gente poderia também usar a sacada, né, e a lavanderia para guardar materiais, né, quando precisasse colocar os materiais ali da reforma, se chovesse. Então era melhor que tudo isso estivesse fechado. Já cuidei dessa parte. Tirei também, né, a ART, que é necessário, né, por causa da reforma que a gente ia fazer. Então, comecei todo esse processo, né? E aí começou, algumas semanas depois começou o processo da reforma, tava indo tranquilo, né? O pedreiro tava indo lá, a gente fez contrapiso, porque ia colocar o vinílico, troquei, né, o banheiro, tirei todos os revestimentos do banheiro, né, na cozinha, não tirei tudo, só acrescentei alguns, né, porque o que ia ficar atrás do armário não ia mostrar mesmo, então não tirei. Só no banheiro mesmo que eu troquei tudo, né, troquei o piso do chão, então começou a reforma, gente. Até aí tava tudo maravilhoso. Só que os móveis planejados, depois da medição, eles davam um prazo mais ou menos de uns 40, 50 dias para ser entregue. Só que 15 dias depois, acho que depois que eles fizeram a medição, 15, 20 dias depois, quase um mês depois, eu entrei em contato, né, para ver se estava tudo certo, né, que estava tudo polpa, né, estava tudo certo. Quando eu entrei em contato, me falaram que a loja tinha sido vendida. Aí, gente, isso foi mais ou menos um mês depois da chave que as obras já estavam em andamento. Aí, meu chão desabou na hora. Eu lembro que eu estava no meu serviço trabalhando e quando eu liguei que falou que a loja tinha sido vendida, que não sabia ali, meu chão desabou. Meu chão desabou. Como tivesse, nossa, eu não vi mais nada. Ali, eu nem imaginava que ali começava o meu processo de perder totalmente a minha paz. E eu já estava praticamente com os móveis todos quitados já, praticamente. Então você imagina, né, como eu não estava naquele momento, né, gente? E aí, pronto, ali roubou a minha paz. Tirou. E aí começou a minha saga. Então eu fui tentar entender o que estava acontecendo, cheguei aí na loja, falei com o novo dono, ele falou que ia resolver, que seguia, né? Então, assim, me deu um pouco mais de esperança. E aí eu fui seguindo com as reformas, segui com coisa, mas aí parece que aí depois de um mês e pouco que eu vi que realmente não ia ser entregue os móveis, que o negócio ia embaçar, a impressão que dava é que parece que tudo começou a desandar, porque o pedreiro já não ia mais ficava uma semana, 2 semanas sem ir. E eu ia sair de férias, então eu queria aproveitar as minhas férias e que tudo tivesse pronto. Mas, gente, a gente não controla nada. A gente pensa que controla, mas não controla. Né? A gente quer controlar as coisas, mas esquece. Então ali eu queria controlar tudo, né? Eu queria controlar tudo. E aí
um mês, acho que 2 meses depois que eu tinha pego as chaves, já tinha, né, algumas coisas já da obra já estavam acontecendo, já estava indo, o pedreiro começou a falhar. Ele ia uma semana, ficava quase 2 sem ir, tinha que ficar enchendo o saco dele, ele começou a pegar várias obras, porque era entrega nova, né. Às vezes não, gente, às vezes não é bom pegar pedreiro que provavelmente foi indicado por todos, porque principalmente se você está pegando a chave junto com muita gente, né, ele vai pegar praticamente todas as obras ali, depende se o pedreiro não for preparado, né. Então, talvez o meu erro, não foi ter feito outros orçamentos com outros pedreiros, buscado outros pedreiros, né, eu quis ficar com esse que já estava lá dentro. Só que ele estava me atendendo e atendendo todos os apartamentos que estava saindo, que estava vindo, né, que estava muita gente estava pegando as chaves no mesmo momento. Então ele quis atendendo todo mundo, então começou a atrasar a obra com o pedreiro, aí foi instalar o vinílico, né, que eu coloquei piso vinílico. Quando a loja foi instalar, o rapaz falou que o estava desnivelado. Ah, e aquilo ali já começou. E aí vai eu chamar o pedreiro para poder arrumar, e ele ia, não ia, e essa novela, né. Aí demorou também. Eu sei que, gente, e aí, enquanto isso, eu na luta com os móveis, mas eu já estava sem, sabe, sem esperança de receber esses móveis. E assim, eu não contei para ninguém. Eu tinha vergonha de falar sobre isso. Eu tive vergonha de contar, que eu tinha recebido um calote, que eu tinha me deixado enganar, né. Eu acho que eu queria tanto, eu queria tudo pronto muito rápido, né, tanto que quando eu peguei as chaves eu já comprei cooktop, forno elétrico, eh, comprei aquele sugar, comprei micro-ondas, eu comprei tudo de vez. Eu fui num desespero assim, saí comprando tudo. Eu queria em 3 meses, mas eu acho que essa minha pressa, eu acho que essa minha, como eu falei para vocês no começo, talvez em um primeiro momento não era tanto um sonho, a casa própria pra mim não era aquele sonho talvez, era uma meta a ser alcançada, porque a minha família toda tinha casa, né, então assim, eu precisava atingir essa meta com minha família também. Então acho que e outra, minha mãe, ela sempre passou a vida toda reformando, arrumando casa. Entrava pra fazer reforma na cozinha, tinha que terminar a sala, para fazer na sala, tinha que terminar o quarto. E aí nisso era anos e anos. E eu não queria, e aí a minha mãe não podia fazer nada, porque ela estava sempre reformando, ela e meu pai. E eu acho que eu não queria isso para mim. Eu não queria passar por isso, né, então eu queria que acabasse logo. Então acho que a minha pressa e o meu medo de ter que passar por isso foi tão grande que eu não enxerguei nada. Eu não enxerguei que eu poderia ter problema, que eu poderia ter problema com os móveis, que eu poderia, me comprometer financeiramente, porque eu peguei vários empréstimos para isso, né. Meu marido, a gente estava começando uma empresa também, então assim, eu fui com muito a sede. Mas eu acho que foi mais por conta disso, eu queria terminar logo, eu queria atingir essa meta logo, então não pensei em nada, né. Eu acho que esse talvez tenha sido o meu erro, né. Então por isso que eu acho que eu enfrentei tanta dificuldade, acho que é por isso que eu fiquei, a ansiedade me cegou, né. Então foi isso que aconteceu, gente, quando os móveis, foi uma saga, e eu vi que não ia ser entregue, eu só era enrolada. Teve um dia que a gente estava no apartamento, e meu marido falou assim: "Olha, vamos lá fazer algumas coisas, né, vamos fazer", a gente fazia, né, tinha coisas que a gente pagava, tinha coisa que ele me fazia, né. Então vamos lá fazer algumas coisas, né. E aí estava tão desanimada com esse negócio dos móveis, que, né, esse negócio dos móveis, o pedreiro que vivia falhando, né, estava tão desanimada, que eu lembro que eu não conseguia ficar no apartamento. As coisas não estavam acontecendo como eu queria. Então aquilo estava me desanimando, tirou a minha paz. Então eu não queria ficar ali. Falei: "Não, vamos embora, depois a gente faz isso", né. E aí, eu lembro que aí eu mandei mensagem para uma amiga minha, falei assim: "Ah, acho que eu vou vender esse apartamento", só que eu não contei dos móveis, porque como eu falei, eu tinha vergonha, né, tive vergonha sobre isso. Tinha medo do julgamento, essas coisas. Então,
não contei dos móveis, mas falei que não tava, as coisas não tava, alguma coisa não estava dando certo, eu estava cansada, queria vender. E aí ela mandou uma mensagem assim: Paty, você só está olhando para o que não deu certo. E o que deu certo? Gente, nessa hora, foi um soco no meu estômago. Sério, tipo, é como se eu tivesse tido uma luz, assim, falei, pô, é verdade, gente. O financiamento que eu consegui, as coisas que eu já consegui fazer, aquilo ali começou a me dar uma reflexão. Então, a gente fez o que tinha que fazer, fiz os negócios que tinha que fazer ali. Quando eu cheguei em casa, eu fui fazer algumas coisas e eu tinha um caderno, né? Tenho até hoje, né? Tem um caderno que eu anotei todo o processo de reforma que eu queria fazer. No momento que eu fui ler, eu vi que tudo que eu queria fazer na reforma, toda a reforma que eu quis fazer, tudo que eu anotei ali que eu quis fazer, eu tinha conseguido fazer. Aí, a partir daquele momento, eu falei, nossa, como eu tô sendo injusta, né? Eu consegui tudo que eu queria fazer, que eu anotei aqui para fazer, eu fiz. E a partir daquele momento eu comecei a mudar a minha mentalidade. Comecei a trabalhar para que eu pudesse olhar para o que tinha dado certo, né? E, né, um objetivo de cada vez e tudo mais. Então, assim, gente, ali eu comecei a trabalhar minha mentalidade. Tanto que eu criei o Instagram, que na época, hoje é Patrícia Alves Interiores, mas na época era P304. Aqui, para poder compartilhar o que tinha dado certo. Eu queria compartilhar ali o que tinha dado certo e tudo mais. Para trabalhar a minha mente com relação a isso, né? E aí foi, gente, foi indo. Só que assim, eu acho que eu não tinha só que. Eu acho que além de trabalhar do que tinha dado certo, eu não tinha que só. Eu tinha que trabalhar também a minha mentalidade. Porque eu queria mudar a minha realidade. Mas na verdade, o que eu tinha que mudar primeiro era a forma como eu estava enxergando as coisas. E isso eu não trabalhei, eu não mexi com isso. Né? Tem uma passagem na Bíblia que eu gosto muito eu sempre lembro, eu gosto de me basear muito nela, né? Pegar ela como exemplo, que Jesus fala assim, que não adianta você colocar o vinho novo no odre velho, que o vinho vai se perder. Que o certo é você colocar o vinho novo no odre novo, porque os dois se conservam. Então, eu estava tentando colocar, né, um vinho novo no odre velho. Eu estava tentando fazer novas ações, mas com a minha cabeça antiga, né, com a minha mentalidade antiga. E essa mentalidade eu só comecei a mudar bem depois. Só que, gente, a gente só foi mudar para o apartamento 2 anos depois. Por quê? Como eu falei, né? Eu não mudei a mentalidade, não mudei a forma como eu estava enxergando. Eu estava criando resistência. Eu criei uma certa resistência com relação. Porque eu não queria levar os móveis antigos, eu queria levar os móveis novos. Eu queria comprar móveis novos. Então eu estava com muita resistência com relação a isso. Até que um dia eu falei assim: não, eu preciso mudar isso. Eu preciso mudar, né? Todo mundo que eu conheci já mudou para apartamento e eu tô aqui ainda. Não, eu preciso mudar. Então, assim, aceitei levar os móveis antigos. A gente mudou, levamos os móveis que eu tinha. Consegui fazer a marcenaria planejada na cozinha. As bancadas que eu comprei foram entregues, normal. Então, foram entregue a bancada que eu comprei. Então, eu consegui fazer a marcenaria na cozinha, consegui fazer a marcenaria na lavanderia, o meu home e o banheiro. Consegui fazer essas marcenarias planejadas, né? Com um marceneiro. E os móveis, eu levei meu guarda-roupa, né? Apesar de não querer levar, e ele tá comigo até hoje. Então, levei meu guarda-roupa, levei a mesa que eu tinha, levei as coisas que eu tinha, aceitei levar. Né? Arrumei a casa, ela ficou arrumadinha. Por 1 ano e pouco, a gente comprou o sofá depois de 1 ano, que a gente tinha mudado, a gente usava um colchão no chão, então a gente comprou o sofá depois de 1 ano. Né? Fiz uma mudança, arrumei tudo bonitinho, arrumei o quarto bonitinho para meus filhos, né? A minha cama. Então eu fiz o melhor, procurei fazer o melhor com o que eu tinha, né? E buscando focar, trabalhando essa questão, né? Mas eu queria sempre mudar a minha realidade, não a minha mentalidade com relação à realidade. É isso que eu tinha que fazer, né? Então, assim, eu não gostava, como eu já tinha o Instagram, eu não gostava de postar muito a foto no meu apartamento, porque a decoração não estava do jeito que eu queria. Por exemplo, na minha sala, eu queria colocar uma cortina feita por um profissional e tudo, mas não queria comprar minha cortina no braço, eu queria comprar minha cortina feita de um profissional. Então, minha sala ficou sem cortina. Então, eu tinha vergonha de mostrar ela toda, assim, sabe? Eu tinha um pouco de vergonha.
E nisso, e o tempo ia passando, né, gente? Eu já estava praticamente 2 anos morando no apartamento, o tempo ia passando. Então, você vê, hoje eu tenho a minha cortina que eu coloquei aqui no quarto, que eu já mostrei aqui em vídeo do canal, que é da Shopee. Paguei R$ 100 e eu tô super feliz com a minha cortina hoje, né? Ver como a gente vai mudando a mentalidade. Mas é isso, gente. Eu não mostrava muito a decoração da minha casa, né? Então, eu tinha um Instagram, né? Eu não tinha feito canal no YouTube, então só tinha o Instagram. E eu não mostrava muito, eu mostrava algumas coisas que para mim tinha sido satisfatória. O que não tinha sido satisfatório, o que eu não tinha conseguido fazer, eu não mostrava. Então, quando eu comprei o sofá, quando a gente conseguiu comprar o sofá, era o sofá que eu queria. Por ser o sofá que eu queria, então eu mostrava o sofá. Tentava mostrar o sofá, a parede da minha sala, né? Então eu tinha feito uma parede de revestimento 3D, coloquei com um sofá, então achei que ficou muito bonito. Então isso eu mostrava. O meu quarto, por exemplo. O meu quarto eu não mostrava muito, porque não saiu como eu queria, não tinha a decoração que eu queria ainda. O quarto dos meninos, apesar de ter ficado tão bonitinho, hoje eu olho a foto, ficou tão bonitinho, gente. Mas eu também, como eu não tinha feito os móveis planejados nele, também não mostrava. Tinha vergonha, acredita nisso? Então, como eu falei, eu mostrava aquilo que para mim eu tinha olhado e tinha sido satisfatório. Então, eu colocava no Instagram, eu compartilhava no Instagram que tinha sido satisfatório para mim. E aí, 2 anos morando num apartamento, 2 anos já convivendo lá. Gente, eu gostava muito de morar lá. O que eu tinha vergonha das coisas que eu não tinha conseguido fazer. Não tinha saído como eu queria, mas eu amava meu apartamento. E morando ali, no dia a dia, eu fui percebendo que muitas coisas tinham dado certo. Que comparado com a casa que eu morava, as casas de aluguel que eu morava, as casas né, eu já tinha feito o curso de design de interiores, já tinha feito algumas coisas. Quando eu fui pegar o meu apartamento, eu quis estudar o curso para poder entender melhor como eu poderia, para entender melhor como eu poderia decorar, né, projetar melhor a reforma dele. Então eu fiz o curso de design de interiores, né, para poder entender melhor o que eu tinha que fazer para que o apartamento atendesse às minhas necessidades, atendesse cada vez melhor as minhas necessidades, meus objetivos, meu e da minha família. Então por isso eu resolvi fazer. E aí, no dia a dia, depois de uns 2 anos, eu fui vendo que muitas coisas que eu não tinha, né, na minha casa de aluguel que eu morava antes, onde eu morava com a minha mãe, eu fui vendo que eu conseguia atender os meus objetivos. Eu fui vendo que no dia a dia o apartamento estava funcionando muito bem. As coisas que eu tinha conseguido fazer estavam funcionando muito bem. E aí foi a partir daí que eu criei aqui o canal do YouTube para falar, né, para compartilhar o que tinha dado certo, porque realmente tinha mesmo. Eu tava, a gente, no meu dia a dia, meu e da minha família, tava, a reforma que eu tinha feito, os itens que eu tinha escolhido, estava nos atendendo muito bem, né? Baseado no que eu não tinha conseguido, no que eu não tinha, para o que eu comecei a ter. Então estava indo muito bem. Então foi aí que eu criei aqui o canal do YouTube, né, para compartilhar isso. Criei o blog também para compartilhar as dicas que tinham dado certo comigo. E criei também o curso Projetando e Decorando Meu AP, né, que é um curso que é um guia que eu dou, né, um guia de um passo a passo, né, das coisas que deram certo. Só que mesmo assim eu ainda tinha, como eu falei, ainda tinha uma certa vergonha do que não tinha dado certo. E aí, gente, como eu falei, a gente precisa mudar muito a nossa mentalidade. E eu ainda fiquei naquela, falei, não, eu ainda vou fazer a decoração que eu quero, ainda vai ser do jeito que eu quero. Por mais que eu estava lá trabalhando a questão do que tinha dado certo, eu ainda, como eu falei, eu não tinha mudado a mentalidade. Não era só o que tinha dado certo que eu tinha que focar. Eu tinha que trabalhar a mentalidade para a forma como eu estava enxergando as coisas. Então, assim, a gente mudou para o apartamento, a gente morou lá quase 4 anos, mas a gente foi cheio de dívidas. A gente tinha perdido o fio da meada, eu já não estava conseguindo mais pagar as dívidas, eu já não estava mais trabalhando na empresa que eu trabalhava, já estava em casa, só o meu marido estava trabalhando, né, na empresa de manutenções, que a gente tem uma empresa de marido de aluguel, que é uma empresa de reparos e manutenções residenciais. Então, assim, só ele estava trabalhando. Então, assim, a gente já foi com uma carga muito grande. A gente mudou para esse apartamento com uma carga muito grande, né? Acredito que você deve estar pensando assim, mas deu muito certo. Deu, pelo tempo que a gente morou ali, deu muito certo. A gente morou quase 4 anos,
Aprendi muitas coisas, comecei o meu processo de autoconhecimento, ali me exigiu muito isso, né, até porque eu não estava conseguindo fazer, assim, eu procurava estar em paz ali o tempo todo, mas sempre estava faltando alguma coisa, sempre estava faltando alguma coisa, né, e eu sempre estava naquela busca de conseguir a decoração que eu queria, né, agradecia todos os dias, estava, né, agradecendo todo dia, mas eu estava sempre naquela busca. E assim, como eu falei, as nossas dívidas já estavam, né, a gente tentou, a gente conseguiu organizar o financiamento, depois a gente bagunçava de novo, condomínio, gente, estava uma bola de neve. A gente não conseguiu dar conta dessa bola de neve, não consegui dar conta. E aí, só que pensar em vender o apartamento até então não era uma solução não, não queria não. Eu queria fazer as minhas decorações, né. Até que chegou um momento que eu não estava aguentando mais, já estava, né, por aqui já. E aí é como se Deus falasse comigo, falou assim: "Minha filha, o tempo que você precisava ficar aqui, já foi. Nada é para sempre, tudo é temporário", né. Então naquele momento, eu percebi o quanto que, naquele momento eu consegui aceitar a situação, consegui aceitar a ideia de vender, para ter paz. Foi aí que eu entendi que eu precisava abrir mão para ter paz de espírito, que eu precisava abrir mão do meu apartamento para me libertar de uma certa forma. E foi a melhor coisa que eu fiz, gente. Foi difícil? Foi difícil, não foi fácil, porque você tem que abrir mão, porque você tem que abrir mão de uma coisa que você lutou tanto para ter, é muito complicado. É muito difícil. Então eu percebi que eu tinha que vender mesmo. E o que eu tinha que fazer ali, eu já tinha feito. Ou seja, a minha missão ali tinha sido cumprida. Eu senti isso. A gente viu muitos momentos, a gente curti muito com meu filho, a gente aproveitou muito as brinquedotecas, aproveitamos muito a, o salão de jogos, né, os parquinhos, a gente aproveitou muito. Então, assim, curti. Sabe, eu agradeço a Deus pelo tempo que a gente viveu ali. Né, aproveitei para tentar curtir mais a minha família, né, o meu filho, mas, né, a gente estava muito embolado, então a gente não conseguiu continuar, não conseguiu manter o financiamento, então a gente precisou abrir mão. E aí foi um processo de 1 ano até a gente conseguir vender. Hoje a gente está aqui, morando na praia, tem 2 anos e meio. E assim, no começo, gente, não foi fácil. Eu sinto que aqui é como se, num primeiro momento, é como se eu tivesse fracassado quando a gente mudou para cá. É como se eu tivesse fracassado. É como se eu tivesse. O sentimento é tipo assim: fui para estaca zero de novo. Fui para estaca zero. Não consegui manter o meu apartamento. É um sentimento de fracasso, não consegui manter. E aquilo me doeu um pouco, sabe? Me doeu muito não ter conseguido manter. Só que assim, gente, tem 2 anos e meio que a gente mora aqui. No começo eu queria a todo custo dar um jeito de comprar uma casa nova. Porque eu tinha vergonha, né, de falar pra minha família que eu tinha vendido meu apartamento. Eu tinha vergonha. Ainda tinha, né. Então eu precisava conseguir a casa própria rápido. Hoje não, gente. Depois de uns 2 anos trabalhando, fui trabalhando a minha resistência, fui entendendo que eu precisava colocar o vinho novo, que eu precisava trocar o odre para colocar o vinho novo. Fui entendendo tudo isso. E assim, é um processo, gente, é um processo, você vê, é um processo que no autoconhecimento tem data para começar, mas não tem data para terminar, realmente. Porque você vai aprendendo uma coisa, você vai achando. No primeiro momento você acha que é daquele jeito, depois você começa a perceber, não, não é assim. E aí você volta tudo de novo. E foi o que aconteceu comigo. Então, nesses 2 anos e meio, eu aprendi muita coisa, gente. Eu aprendi que hoje eu estou muito em paz com a minha casa de aluguel. Eu sei que o dono pode pedir a casa, ou a gente pode ter que se mudar. Tá tudo bem, eu vou com a minha família, porque o importante é estar com eles. O importante é o amor que a gente sente um pelo outro, o cuidado. Não vou dizer que é fácil, não vou dizer que a gente não tem os nossos perrengues, a gente tem os nossos perrengues, a gente tem os nossos altos e baixos, mas hoje a gente sabe lidar com isso. E hoje a gente entende que mais importante do que ter a nossa casa própria é a gente ter compreensão um pelo outro. É a gente ter um lugar onde a gente não é só a casa, mas que a gente pode chamar de lar.
Porque a casa tem as paredes e tudo mais, mas o lar, quem faz é a gente. É o nosso dia a dia, a nossa rotina, a forma como a gente enxerga as coisas. Então hoje eu estou morando de aluguel. E hoje, depois de uns 2 anos e pouco, eu estou cada dia mais aceitando a questão. E se der para eu comprar uma casa, se eu conseguir comprar uma casa, ótimo. Estou feliz. Eu quero sim. Mas também se não der, eu já estou aceitando isso, gente. Se der para comprar, compra. Se não der, tá tudo bem também. O importante é eu estar com a minha família. O importante é a gente ter saúde, a gente estar bem. Eu quero, ó, entenda bem, eu quero sim ter. Mas eu não estou mais dependente disso. Hoje eu mostro a decoração da minha casa, aqui, né, uma decoração simples. Hoje eu consigo mostrar o meu quarto, mesmo não tendo aquele móvel planejado. Eu mostro a minha cozinha, mesmo não tendo aquelas móveis planejadas na cozinha. Eu consegui fazer uma decoração legal aqui, eu tenho orgulho do que eu consegui fazer. Independente se foi da forma como eu queria ou da forma como dava para fazer. Então, muitas coisas foi da forma como dava para fazer. E muitas coisas foi como eu queria. Hoje eu não tenho mais esse negócio de só mostrar o que foi satisfatório. Hoje eu mostro também aquilo que deu para eu fazer, da forma como deu. Hoje, para mim, porque isso não me importa mais. Hoje o que importa é saber, hoje é o cuidado que eu tenho comigo, o cuidado que eu tenho com a minha família, com o meu filho, o lar que a gente tem, a casa que nos abriga. Hoje é isso que importa para mim. Se vocês olharem, se vocês já viram minha casa alugada, você vê que o chão não é aquele piso porcelanato, aquele piso vinílico. É um piso antigo. Mas eu não tenho mais vergonha de mostrar ele. Não é o que eu queria. É o que eu tenho. Então eu vou fazer o melhor com aquilo que eu tenho. E hoje eu sou feliz por conta disso. Então é isso, gente. Hoje eu tô aprendendo se der, ótimo. Se não der, vamos trabalhar em cima do que tá dando no momento. Hoje o que eu quero também passar para vocês é que tá tudo bem a gente precisar abrir mão, né, de alguma coisa. Não tem problema, né, se sentir fracassado, né? Eu acho que o fracasso, ele não é o fim, ele é um começo de um novo olhar, de um novo pensamento. No meu caso foi um começo. Ele foi um começo para mim, foi um recomeço de eu olhar as coisas com outros olhos, aprender a olhar com outros olhos, aprender a enxergar a vida de uma outra forma. Então, o fracasso para mim foi um recomeço. Né? Então não tem problema você ter que abrir mão de uma coisa que você lutou tanto para ter paz. Porque eu acho que o que importa, gente, é a gente tá com paz de espírito. É isso que importa. Então tá tudo bem a gente ter que abrir mão, tá tudo bem a gente precisar soltar, tem hora que a gente fica segurando. Então tá tudo bem abrir mão disso, tá tudo bem soltar. Quando você solta, você fica leve. Então se tiver alguma coisa que tá te prendendo, tá roubando a sua paz, é o que o pessoal sempre fala, custa muito caro. E é realmente, eu falo de experiência própria. Tava roubando muito a minha paz. E tava me custando muito. Então, se você tiver numa situação que você tem que abrir mão de alguma coisa, aquilo que você está segurando, aquilo que você não quer abrir mão, se isso vale a sua paz, então compensa sim você abrir mão. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Como eu falei, o fracasso não é o fim do mundo, não é o fim. O fracasso muitas vezes pode ser o recomeço. E é isso. Então, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês, né? Eu já tive vergonha sim, hoje eu aprendi a lidar com isso. E a cada dia que passa eu tô seguindo, né? Sigo minha vida com a minha família, aprendendo a cada dia mais, aceitando e vivendo, né? Curtindo aqui a praia, curtindo, né? Esse ambiente que nos inspira todo dia. E você, já teve que abrir mão de alguma coisa que você lutou tanto para conseguir? Escolheu entre ter a sua paz de espírito e ficar segurando uma coisa que estava tirando a sua paz? Você já teve que tomar essa decisão? Deixa aqui nos comentários que isso pode inspirar outras pessoas também, tá? Então é isso, gente. Espero que esse vídeo tenha, né, inspirado vocês, tenha te ajudado de alguma forma. E até o próximo vídeo.